Olha quem apareceu! Depois de um mês sem produzir conteúdo aqui pro YouTube, estou de volta e eu decidi aparecer vida real mesmo, sem maquiagem, sem roteiro, cozinhando, mas para conversar com vocês, porque eu acho que é isso que traz conexão e é isso que a maioria das meninas que tem sentido falta aqui da minha presença no YouTube querem também, essa conexão. E enquanto eu estou aqui preparando o meu almoço, essa casa está um silêncio porque Manu está na escola, João está viajando, então eu tô sozinha preparando aqui a comida, os alimentos da semana. E eu vou aproveitar para conversar com vocês rapidinho sobre algo que recentemente me mandaram mensagem. E eu fiquei refletindo em como eu poderia responder essa pergunta e eu cheguei à conclusão que eu não tenho uma resposta definida. Então essa seguidora me mandou, né, perguntando como é que eu fiz para ensinar a Manu a dormir sozinha e tudo mais. E aí eu acho que a gente tem que partir essa conversa do início de tudo. Então vamos começar falando que quando a Manu nasceu, nós tivemos alta do hospital. A Manuela nasceu numa quarta-feira, a gente teve alta na sexta, viemos para casa. No sábado de manhã eu tive uma convulsão, né? Um desmaio subsequente de uma convulsão, no qual eu fiquei inconsciente e tive que ir, e fui pro hospital, né? E só acordei no caminho do hospital, na ambulância, enfim. Depois eu conto mais para vocês do porquê isso aconteceu, ok? Só que nós temos que lembrar desse ponto. E quando isso aconteceu, Manuela tinha 4 dias de vida, eu ainda não tinha uma ideia exatamente definida sobre dar ou não mamadeira, sobre dar ou não chupeta. Eu tinha mamadeira, eu tinha chupeta, mas eu ainda não tinha pensado exatamente no que eu ia fazer, tá? E eu confesso que eu tava sendo muito assim, leve comigo mesma. Eu ia sentir o que eu ia fazer. Mas aconteceu essa situação e, evidentemente, ela precisou da chupeta e precisou da mamadeira, porque a mãe dela, que no caso sou eu, ficou internada no hospital por 12 horas, até eles entenderem o que possivelmente tinha acontecido comigo. Foi aí que então a Manu já pegou a mamadeira. Quando eu tive alta do hospital, algo que eu já tinha definido, isso eu já tinha definido antes dela nascer, que eu não colocaria ela no nosso quarto, né? Que ela dormiria no quarto dela. E eu estava ciente de toda a questão de levantar de madrugada várias vezes, ir até o quarto. Mas primeiro que o nosso quarto é muito apertado. E eu entendia que isso era mais um ponto que depois eu teria que tirar. Então, assim, se eu fizesse ela dormir no meu quarto, depois eu ia ter que fazer ela parar de dormir. Então, eu pensei, vou tentar já colocar ela no quarto dela. E essa primeira noite em casa, antes desse incidente, né, a noite de sexta para sábado, ela dormiu no quarto dela também. E aí, gente, aconteceu a situação, que eu fui pro hospital, enfim, voltei. Quando eu voltei, a minha mãe me deu uma sugestão que eu acatei. Ela disse, filha, não tira a mamadeira dela. Já que ela pegou a mamadeira, né, tenta dar a mamadeira e o peito. E para muitas consultoras de amamentação, isso é inadmissível, isso não se faz, enfim. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, tá? Eu estou aqui para dizer o que eu fiz. E eu continuei com a mamadeira e o peito. Então, no meu puerpério, que eu ficava com ela em casa, eu dava pelo menos uma vez no dia uma mamadeira. Eu dava peito, livre demanda, sempre dei livre demanda, mas em algum momento do dia eu dava uma mamadeira com fórmula para ela não desacostumar, tá? Na minha medicina, com o bico da mamadeira e com a fórmula. E eu fui fazendo isso. Às madrugadas, quando ela era bem recém-nascida, o que eu procurava fazer? Se eu via que ela estava acordando muito, ela nunca foi de acordar muito, tá? Ela acordava de, no máximo, 2 em 2 horas. Era a média de 3 a 4 horas. Eu dava uma mamadeira de fórmula porque eu tinha a sensação que isso segurava ela saciada por mais tempo, tá? Eu sei que as pessoas costumam dizer, ah, mas o leite da mãe sustenta. Sustenta mesmo, gente. Eu sei disso. Mas é que a fórmula deixa a criança saciada por mais tempo, tá? Mas o leite da mãe também sustenta. Enfim, e ela continuou, então, às vezes de madrugada tomava uma mamadeira ou outra. Eu evitava de deixar ela dormir no peito. Então, o que eu fazia? Eu ficava com ela no meu peito até ela ficar molinha. Quando eu percebia que ela estava ficando molinha, eu tirava.
Isso até é uma coisa errada de se fazer, porque a criança faz aquele vácuo, né? Então puxa o bico e tem consequências, as mães vão me entender. Mas eu tirava e terminava de fazer ela dormir no colo. Eu nunca fiz aquela rotina do sono que você dá uma daninha pra criança e ela dorme sozinha no berço. Nunca fiz, por indisciplina minha mesmo, por não ter estudado sobre o assunto e porque eu sabia que a minha vida com a Manuela não seria uma vida normal de recém-nascido. Eu comecei a sair de casa com ela muito cedo, e aí, mais uma vez, não tô aqui pra dizer o que é certo e o que é errado, mas o que eu fiz. Então, com 20 dias, a Manu, eu já saía com ela, ia pra igreja com ela. Então, eu não vou criar uma rotina de sono que eu não vou conseguir cumprir, porque eu vou querer sair, e aí ela só vai dormir se ela tá no berço. Então, não. Eu, desde sempre, acostumei ela a ser flexível com o ambiente e as situações. Qual foi o ponto positivo disso? A Manu sempre dormiu em qualquer lugar que a gente estivesse. Com barulho, sem barulho, no claro, no escuro. Deu sono, eu fazia a rotina de adormecê-la, seja no peito ou até então na época com a chupeta, que ela pegava a chupeta, depois ela cuspiu. Eu fazia ela dormir em qualquer lugar. Ponto negativo, não necessariamente ela iria dormir quando eu gostaria que ela dormisse. Então, não ter a rotina, também quando eu estava em casa, eu às vezes ficava na dúvida para saber que horas que o sono dela ia bater. Não era exato, mas eu tinha a flexibilidade de ficar tranquila, de sair de casa, enfim, fazer as coisas que eu tinha definido que eram importantes para nós e para minha saúde mental também com ela. E aí ela foi crescendo, enfim, com o tempo, com a questão da mamadeira, eu fui tirando o peito, né, até que ela saiu do peito 100%, e ela só dormia com mamadeira. Então eu dava uma mamadeira para ela, deixava o travesseiro mais elevado e ela mamava dormindo sozinha. Quando a gente tirou ela do berço, isso mudou um pouco. Por quê? Quando ela tava no berço, eu dava mamadeira, mesmo que ela não dormisse, ela não tinha pra onde fugir. Ela ficava ali. Quando a gente mudou do berço pra cama, ela já começou a querer levantar. Então, desde que a gente mudou pra caminha, mesmo com ela mamando pra dormir, eu às vezes ainda preciso ficar ali fazendo um carinhozinho e tal. Pouca coisa e ela dorme. Mas, o que eu quero dizer, né? A pergunta foi como eu fiz pra Manu dormir sozinha? Eu acho que o ponto não é como eu fiz pra Manu dormir sozinha, até porque eu penso, gente, eles são crianças, a gente fica nessa cobrança, sabe? Ah, porque a criança tem que ter autonomia do sono. Tá bom, ela tem que ter, mas se ela não tiver também, você é o adulto, ajuda ela a dormir e tá tudo bem, sabe? Depois ela vai crescer e vai dormir sozinho. Ai, mas porque dentro da barriga eles dormiam sozinhos, mas eles estavam dentro da barriga. Agora eles não estão mais dentro da barriga. Então, eu também não sou, tipo, nossa, levanto-se por uma bandeira pra esse negócio de autonomia do sono, a criança tem que dormir sozinha, ponto, acabou. Eu acho que se a criança dormir sozinha, ótimo, se ela não dormir, eu tô aqui pra isso, eu sou o adulto que gerou e tô criando pra ajudar ela no que for preciso. Então, o ponto é, não é como eu fiz pra Manu dormir sozinha, mas como eu fiz pra ela se adaptar com as situações. Porque pra mim o dormir é assim, chegou num estágio máximo de cansaço, ela vai dormir. Agora, como ela vai dormir que é a questão. Então ela dorme no carro, se a gente tá no carro, às vezes ela dorme, se a gente tá na igreja, ela dorme, se a gente tá em algum lugar público, ela dorme. Esses dias a gente passeou com ela no outlet quase 2 horas, rodando no carrinho, e ela dormindo, entrando e saindo de loja, e ela apagada. Isso é reflexo das coisas que eu fiz, que eu fui chamada de louca, sou chamada de louca, no início, né? Então, assim, desde bebezinha eu fiz essas coisas com ela. Como fazer uma criança já grandinha a dormir sozinha? Eu acho que vai ser na base da disciplina, né? De todos os dias fazer a mesma coisa, estabelecer uma rotina para que a criança pegue no sono sozinha. Eu não sei qual é a questão dessa mãe, se ela tem alguma questão ainda com o peito, enfim. A Manu saiu do peito com 7 meses, então desde esse momento eu já não me preocupava mais com isso. O fazer dormir pode ser qualquer pessoa, já conseguimos viajar, ela dorme na casa das avós, porque ela realmente dorme sozinha. É óbvio, ela precisa às vezes ali de um adulto ajudando, fazendo um carinho. Às vezes ela quer ficar segurando na mão, mas ela consegue pegar no sono sozinha. Ela não é uma criança que não pega no sono sozinha de forma alguma. Então, quis trazer esse assunto para vocês, bem rápido, eu acho. Espero ter ficado rápido. Mas para falar dessa questão do sono, né? Da questão da mamadeira também, que eu expliquei, que tem a ver, porque o fato dela ter pegado a mamadeira
ajudou ela a ter um pouco dessa autonomia, mas ela não pegou nenhuma naninha, gente, nunca pegou, nunca teve objeto de apego, nunca quis. Chupeta ela pegou e largou sozinha com 4 meses. Agora que ela está com 1 ano e 7 meses, ela cismou com a tal da Luna, que é o desenho, ela tem uma Luna de pelúcia, que é a que ela leva com ela para a escola, é um objeto de apego, mas é recente e não é para dormir, é só um apego mesmo. Então ela vai para a escola com a Luna, mas não necessariamente ela dorme com a Luna aqui em casa e tudo mais. E, como eu disse pra vocês, eu não me apego com essa coisa da autonomia do sono, porque a criança tem que dormir sozinha. Eu acho sim que o recém-nascido precisa ser estimulado a não pegar no sono só no peito da mãe, porque isso vai trazer liberdade pra mãe. Acho com certeza. Só que eu também não acho que a criança tem a obrigação de aprender a dormir sozinha e dormir sozinha toda vez, e pegar no sono sozinha e não ter um carinhozinho. Eu lembro que com 8 anos de idade meu pai fazia carinho nas minhas costas para eu dormir. Isso é uma memória afetiva maravilhosa. Então, sabe, a gente tem que se cobrar menos dessa coisa de ai, meu filho tem que dormir sozinho. Tá bom, mas se ele não dormir, vai lá, dá uma ajudinha pra ele, depois ele dorme, ele vai crescer, você vai sentir saudade disso. É isso, um vídeo aqui, ó, bem aleatório, só conversando com vocês, respondendo essa pergunta. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo, me deixem aqui nos comentários que eu gravo mais pra vocês. E agora eu vou terminar aqui meu almoço.